Bem-vindos de volta, pessoal! Esse aqui é o palco Parceiros da Expert XP 2021 e eu sou a Mônica Iose. Olha só, não sei se vocês repararam, né? Mas eu troquei de cenário. Tô aqui cercada de luzes, com esse show de LEDs caríssimos atrás de mim, com todo o brilho que os nossos queridos parceiros merecem. E os nossos patrocinadores, minha gente, prepararam muito conteúdo exclusivo só pra gente. Falando de investimentos verdes, renda fixa, renda variável, ações, fundos. Gente, é muita coisa. Então tira um tempinho para dar uma volta por aqui, porque esse nosso palco é um mundo. E como diriam os nossos parceiros da Geo Capital, o mundo é grande demais para investir só no Brasil, né? Esse é o tema da palestra que teremos agora com o Gustavo Aranha, sócio e diretor de distribuição da Geo. E como a Expert é uma experiência digital imersiva, você aí de casa pode participar mandando suas perguntas por nosso chat, tá? Participa! Então, bora, porque investir em conhecimento transforma o futuro. Olá, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais um painel super interessante, vem muito a calhar nesse momento aqui de Brasil um pouco mais estressado, falar de diversificação internacional. Ao longo dos últimos 12 meses, 18 meses, aí, a XP veio difundindo essa tese, né, de diversificar internacional, o quão importante é para o investidor em geral, e nos momentos que a bolsa aqui dá aquele chacoalhão, que o dólar volta a subir, a gente lembra, a gente lembra disso, né? E a Geo é uma casa que está aí há um bom tempo nesse caminho e vamos conseguir trocar algumas informações aqui, algumas ideias e falar de papéis, eventualmente, para ajudar você a entender um pouquinho mais da importância disso e, eventualmente, sair daqui com alguma colinha para te ajudar aí na sua diversificação. Bom, Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Olá, Samuel, boa tarde, obrigado pelo convite, bom demais estar aqui na Expert, falando de um tema que para nós é tão relevante há tanto tempo, e que é a diversificação internacional dos investimentos do brasileiro, e muito legal compartilhar esse painel contigo aí, é um prazer estar aqui. Show de bola. Bom, para começar a esquentar aqui, Gustavo, queria que você falasse um pouquinho de você para a gente e dá uma geral, antes da gente entrar nos assuntos mais específicos, dá uma geral sobre a Geo. Conta um pouquinho da história, de onde vocês vieram, como que estão hoje, assim, em grandes números, e aí a gente entra já nas perguntas mais específicas. Legal, tá bom. Bom, eu sou Gustavo Aranha, eu sou um dos sócios da Geo, sou responsável pelo time de distribuição de clientes na gestora, e eu tenho aí 20 anos de profissão de mercado de investimentos, trabalhei muito tempo, fui sócio da Hedging Grifo, depois diretor do Banco Credit Suisse Hedging Grifo, e desde 2017 estou aqui na Geo. E falando da Geo, a Geo acabou de comemorar essa semana 8 anos, então a gente está entrando agora no nosso 9º ano já de existência, e sempre com esse mesmo foco, que eu acho que é muito forte aqui na Geo e acho super importante ressaltar para quem está nos vendo e ouvindo, é esse foco em diversificação global, né? A gente, em 2013, fundou a companhia justamente com o foco de trazer para o investidor brasileiro a possibilidade de investir em ações globais já naquele momento. Então, esse tema que hoje, como você disse, está mais na moda, está mais conversado, né? Está mais falado, em 2013 não era tão óbvio, mas a gente tinha muita convicção de que esse era um caminho sem volta, que esse era um caminho que iria acontecer, que o investidor brasileiro, em algum momento, ia entender que não faz sentido, né, investir todo o seu portfólio de ações num único país. Então, a Geo é uma boutique brasileira
com um time brasileiro no Brasil, feita para brasileiros, para clientes brasileiros, e para ser a parceira, né, dos clientes brasileiros quando querem investir globalmente. A gente foi a primeira gestora brasileira 100% focada em ativos globais. Ao longo desses 8 anos, né, entrando no nosso 9º ano, como eu falei, veio desenvolvendo diversas parcerias no mercado brasileiro, talvez uma das mais importantes, certamente, com a XP desde 2017, na plataforma da XP, um dos primeiros fundos internacionais da plataforma da XP, então, uma parceria aí já de muitos anos. Hoje a gente tem 30 funcionários, né, 30 colaboradores, sendo 10 sócios. A gente tem um time de investimento composto por 11 pessoas, então, como eu falei, uma boutique de investimento focada numa estratégia, mas com um time grande, um time forte, muito qualificado, a gente daqui a pouco vai falar mais disso, né? E tem sob administração um BI 300. Né? E o que eu queria chamar a atenção é que desse um BI 300, né, o ecossistema GEL, né? E aí quando eu falo ecossistema, eu estou dizendo os sócios, os colaboradores e até um pouco do caixa da companhia, que a gente também investe nos fundos da GEL, nós somos os nossos maiores clientes ainda. Né? A gente tem 15% desse patrimônio que a GEL administra, o que mostra também um outro aspecto, eu acho muito, muito relevante, forte aqui para a gente, que é esse alinhamento, né, de interesses com os nossos clientes, com os nossos parceiros. A gente investe nos mesmos produtos, inclusive, o que acho super importante. Então, assim, em poucos minutos, essa é a GEL, esse é o Gustavo, para quem não conhecia. Boa, boa. Obrigado pela introdução, aí, pelo panorama, pelo resumão. Cara, queria já a primeira pergunta aqui, para te colocar um pouquinho na fogueira, queria que você contasse para a gente, na opinião de vocês, quais são os prós e os contras de se investir em ações globais através de uma gestora brasileira. Até pouco tempo atrás, acessar gestoras internacionais que estão lá em Nova York, em Londres, eventualmente em Hong Kong e outros centros financeiros globais, era bem mais restrito, né? Sem querer fazer uma falsa propaganda aqui da XP, é a realidade, todo mundo tá aí, né? Não é porque eu trabalho na XP que eu vou falar isso, mas antes da XP era muito difícil, mas hoje em dia a gente conseguiu democratizar esse acesso aí, né? Com as restrições ali que a CVM impõe, de ser investidor qualificado, mas dito isso, você tem muito mais gestoras internacionais gigantes aqui presentes. Como que a GEL encara essa competição e o que você falaria para o investidor daqui que está olhando a GEL e está olhando uma gestora de Nova York, uma gestora de Londres, uma gestora de, sei lá, de Singapura? Fala um pouco para a gente dos prós e contras de se investir com uma gestora local em ações globais. Tá bom. Não, eu não acho que é fogueira, não. Esse é um ponto super relevante e para a gente super claro, e eu adoro falar dele porque a gente tem muita convicção nisso aqui, né? A primeira grande convicção, eu vou dividir em algumas partes a resposta, porque tem vários ângulos isso, né? A primeira coisa é sermos brasileiros, né? Aqui, a gente tem uma convicção que ser brasileiro não é demérito, né? Um brasileiro, por ser brasileiro, ele não faz nada nem melhor nem pior do que qualquer outra nacionalidade, né? Então, isso para a gente sempre foi muito claro. O que a gente sempre cuidou foi de construir um time muito, muito qualificado, inclusive no caso, principalmente no time de investimentos, com bastante exposição e experiências anteriores internacionais, tanto acadêmicas quanto profissionais. Então, ter um time gabaritado, ter um time que pudesse ser comparado com os times das melhores boutiques de investimento do mundo, isso para a gente sempre foi fundamental e a gente, ao longo desses 9 anos de existência, vem criando, na nossa opinião, esse time, né? O outro aspecto é que, na nossa cabeça, quando você investe globalmente, a gente daqui do Brasil ainda tem um pouco essa visão de lá ou cá, né? Ou seja, o investidor global que não é do Brasil, parece que ele é global por não ser do Brasil. Mas eu gosto de pensar isso assim, quando você vai visitar uma gestora boutique em Paris, né? Por que a gente acha que uma pessoa ou um time em Paris, ou em Londres, ou em Nova York, como você disse, sabe mais ou tem mais informação sobre a Disney, ou a Coca-Cola, ou a LVMH, ou a Alibaba? Quando você olha essas companhias que a gente investe, globais, com consumidores no mundo inteiro,
a gente fica se perguntando qual é a cidade em que a informação de fato sobre essas empresas aparece. Tá, não tem. Quando a gente vai, por exemplo, olhar a Nike, fundada no Oregon, onde eu preciso estar no mundo para entender muito de Nike? Eu não tem essa cidade, né? O que eu acho que tem nos centros financeiros, e aí depois depende muito do estilo de gestão, mas a gente é barulho, é fluxo, é informação de quem está comprando e quem está vendendo. Mas no caso da GEL, uma companhia que olha o negócio, olha o modelo de negócio, procura entender do modelo de negócio, putz, esse fluxo, essa informação que está nos grandes centros financeiros nos parece mais ruído, mais uma informação de curto prazo, de fluxo, que não entra no nosso modelo no nosso processo de investimento. Então, a gente também chegou à conclusão que estar em qualquer cidade do mundo seria a mesma coisa. O que a gente queria era estar junto. Para nós tem muito valor o time estar junto, ser um time que se conhece, que trabalha junto para um portfólio só. A gente nunca quis ser uma gestora com 40 escritórios, 500 analistas, 30 portfólio managers. A gente nunca quis, a gente quis ser uma boutique. Então, se você olhar para as boutiques globais, que a XP algumas tem acesso e trouxe, elas são times focados no mesmo escritório. E esse escritório, cada boutique escolheu onde está. E por que a gente escolheu São Paulo? Aí eu vou para o terceiro ponto. A gente escolheu São Paulo porque a gente queria estar perto do nosso cliente. A gente montou a GEL para o brasileiro investir com a gente. A gente não está aqui no Brasil porque agora está na moda falar de investimento internacional. Como eu falei, a gente montou a GEL quando nem podia um fundo local ser 100% no exterior ainda, né? Então, para a gente estar em São Paulo quer dizer estar perto do nosso cliente, dar transparência do que a gente está fazendo, falar literalmente a língua do nosso investidor e dos nossos parceiros. Então, para resumir assim, do lado do ativo, do lado do investimento, eu não vejo nada nem melhor nem pior por ser brasileiro, ou por estar em São Paulo, ou por ser francês e estar em Paris. Eu acho que você tem que montar um time. A gente decidiu competir, talvez, em investimentos numa das ligas mais competitivas do mundo, que é a gestão de Global Equities, e a gente quer e tem essa convicção de montar um time capaz de ser um dos melhores Global Equities do mundo, mas para a gente sempre foi muito forte a questão de estar perto dos nossos parceiros, como a XP, e dos nossos clientes, né? E eu acho que isso faz sentido. E a própria XP ter colocado a GEL antes na plataforma, acho que inclusive é alinhado com a visão da própria XP, né? A XP também é brasileira e eu duvido que a XP se ache pior do que qualquer corretora ou banco ou gestora internacional. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente é muito parecido, inclusive de ser um brasileiro, ter orgulho de ser brasileiro, ser para cliente brasileiro e montar um time que compete com os melhores do mundo. Boa, boa. Vocês estão aí desde 2013 fazendo essa estratégia de ações globais, mas por muito tempo falar de diversificação internacional era meio que pregar no deserto aqui para os investidores locais, né? Com o juro a 14, 15, a NTNB pagando IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA mais 7, as pessoas assim, nem olhavam, né? A minha pergunta é, em que momento vocês notaram essa inflexão aí do brasileiro realmente se preocupando mais com a diversificação internacional, genuinamente? Foi só por conta dos juros baixos, você acha, ou teve mais elementos aí que contribuíram? Eu acho que foi sendo uma construção, Samuel. Assim, você tem razão, em 2013, talvez, acho que era muito fora de moda, né? Assim, era você montar uma gestora no Brasil focada em Global Equities. Bom, primeiro que a GEL foi a primeira, então não tinha nenhuma, então já não dava para ser moda. O investidor brasileiro super qualificado no sentido de estruturado, com acesso, já investia fora do Brasil, sempre investiu, né? Os clientes muito ricos sempre tiveram dinheiro fora do Brasil, mas era só para eles, né? E as melhores boutiques de investimento estavam à disposição só dos clientes muito, muito grandes, das áreas muito exclusivas dos bancos, inclusive abrindo conta lá fora, né? É nesse ambiente que a gente funda a GEL. Então, de fato, uma coisa diferente, uma coisa meio ao contrário da moda. Se a gente quisesse uma empresa que crescesse rápido, certamente não era um Global Equities que a gente ia montar. Mas a gente tinha uma convicção
A gente tinha a convicção de que, para uma carteira de investimentos em ações, ela ser diversificada globalmente é melhor, né? Independente de qual é o país, né? Mas você investir 100% da tua renda variável em empresas que foram fundadas e são listadas num único país, não faz sentido, seja qual for o país, né? E aí, como você falou, especialmente no caso do Brasil, por dois motivos. Um, por ser um país emergente e ter todas a volatilidade inerente a um país em desenvolvimento, né? E outro que o Brasil apesar de grande, ter mercados grandes, ele ainda é uma fração do mercado global de capitais, né? As empresas brasileiras listadas na B3 só são 1% em valor de mercado das empresas globais. Então, esses dois aspectos, assim, né, volatilidade e uma participação pequena no todo, também nos levam à conclusão de que não faz sentido concentrar tudo em nenhum país e no Brasil também não. Então, a gente tinha essa ideia, assim, não, o brasileiro vai entender, vai notar que faz sentido diversificar globalmente. Mas você tem razão também quando você olha para a questão macro, e ela não era muito atrativa, e se você pegar o próprio ambiente de investimentos, os distribuidores, os bancos, também não tinham muito produto aqui, né? Como eu falei, em 2014, você ainda não podia ter um fundo nem para qualificado que investisse 100% no exterior. Era aquela regra ainda antiga que era para investidor profissional, né? Você tinha que ter 1 milhão de mínimo no fundo. Então, era uma regra também que não ajudava em nada nessa nossa agenda de diversificação e de democratização. A partir de 2015, aí sim a gente pôde, né, investir 100% fora do Brasil com um fundo de ações aqui, um FIA. Né? A gente começou a montar essas estruturas, vamos dizer assim, para o cliente que está com dinheiro aqui no Brasil investir com a GEL. Né? E aí eu acho que a parceria com a XP em 2017 é talvez o primeiro ponto de inflexão no nosso crescimento e nesse aspecto de você olhar para o crescimento da GEL e ver o primeiro ponto de inflexão, que é você realmente estar numa plataforma como a XP, a maior e com muito alcance. A partir dali a gente veio trabalhando, mas ainda assim sentia que não era uma classe de ativos super presente nos portfólios, né? E eu ficava sempre muito curioso porque não faltaram crises locais. E eu falava, pô, nessa eleição, ou no Joesley Day, ou nessa volatilidade, o brasileiro vai entender. E o que eu achei interessante é que sempre essas crises locais eram assim, o brasileiro olhava e falava, mas o Brasil é assim mesmo, e eu deveria ter ativos fora, mas não tenho, mas depois eu vou ter. E não virava realmente um tema. Né? E aí eu acho que recentemente virou por dois motivos. Um, o ambiente macro aqui, com os juros principalmente, empurrou o brasileiro para olhar para fora, porque né, assim, a rentabilidade do CDI passou a não fazer sentido, então ele olhou, já tinha uma plataforma, né, as plataformas, a XP já tinha muito mais produto, muito mais, se falava muito mais disso, né, e por último, que eu acho mais contraintuitivo de tudo, foi a crise global. Porque quando veio a pandemia e veio uma crise que afeta todos os países, todas as empresas, todo mundo igual, o que eu notei, que eu achei muito interessante, é que como a recuperação dessa crise que afetou todo mundo foi muito diferente, ficou muito clara a diferença entre um portfólio que tem só Brasil e um portfólio que não tinha só Brasil. Então, por mais contraintuitivo que seja, eu noto que precisou de uma crise global que afetou todos para que essa diferença ficasse mais latente. Então, eu diria que a gente está nessa construção, né, de regulamentação melhorando, players de distribuição olhando mais alternativas, um ambiente macro mais propício e as pessoas entendendo que o portfólio diversificado numa crise vai melhor. Mas eu ainda acho que a gente só está começando. Eu diria, eu falei aqui de pontos de inflexão, mas eu ainda acho que a gente só está começando, os números são ainda marginais. A gente realmente tem uma esperança e uma expectativa de que isso aqui continue e está vendo esse movimento. Acho que a procura tem sido muito grande.
Perfeito. De fato, né, se a gente for considerar pelos números da Ambima, eu não tenho de cabeça o último, mas acho que não dá 2% do PL total da indústria em fundos internacionais, né? Vamos ser benevolentes, vamos dizer que seja 5% da carteira dos investidores. Não é esse número, mas vamos dizer que seja 5%. É muito pouco ainda, né? Pegar os números que você deu aí, né? Brasil, 3% do PIB mundial, Bolsa Brasileira, 1% do mercado global, é muito pouco, de fato. Queria que você desse detalhes para a gente aí, Gustavo, de como que é o processo de investimento de vocês. Então, poxa, entendi que, de fato, está em Houston, em Buenos Aires, em São Paulo, no Leblon, em Londres, para você cobrir empresas globais aí, né, que tem as áreas de relação com investidores muito boas, muito desenvolvidas e, em tese, muito homogêneas no que tange a passar informação, não faz tanta diferença, né? Tanto é que o nosso velhinho Warren Buffett fez toda a sua carreira lá em Omaha, né? Uma cidadezinha no meio do nada, menor do que a minha cidade, lá, Piedade. Piedade tem uns 50, 60 mil habitantes, Omaha deve ser menor ainda. Mas, enfim, tá lá o Warren Buffett para provar que, de fato, é possível, né, você fazer gestão de ações não estando aí nos grandes centros financeiros. Mas, dito isto, como é o processo de vocês? Queria que você explicasse. E ao longo da sua explicação, se você pudesse pontuar para a gente no que ele se difere das grandes gestoras que estão nesses grandes centros urbanos, centros financeiros. Urbano, São Paulo é o centro urbano, né? Centros financeiros. Tá bom. Eu vou... Inclusive, um ponto relevante que talvez passou também na questão geográfica e que eu vou tocar aqui no jeito que a gente olha, que a gente tem essa convicção que não tem um lugar para a tua cadeira estar que a informação chega mais fácil, mas a gente tem que ir atrás da informação, né? Então, sempre foi na GEL um assunto e um aspecto super relevante a viagem. Ir até a companhia, falar com a companhia, fazer o que a gente chama aqui de channel check, né? De falar com a cadeia produtiva em que a companhia que você está estudando está envolvida, então com o concorrente, com o fornecedor, com o cliente. Então, esse trabalho de pesquisa, né, de campo, a gente sempre fez, continua fazendo, agora, obviamente, de forma virtual, mas continua, e isso é super relevante no nosso processo. Então, também só para deixar claro que eu não acredito, a gente não acredita que você sentado no seu escritório, por mais informações que você tenha e tem sobre as companhias públicas, isso eu costumo dizer para os nossos clientes que esse é o primeiro quilômetro da maratona, que é conhecer uma empresa. Você tem que passar por ele para terminar a maratona, mas você corre 1 quilômetro, não dá para dizer que você fez a maratona. Então, na nossa cabeça, esse trabalho de análise de dados públicos, ele é uma parte importante, mas ele é só uma parte da maratona, que é conhecer uma empresa. A parte mais difícil é realmente ir na companhia, pesquisar, checar aquela informação, enfim, isso a gente faz viajando aí o mundo inteiro, né? Mas falando sobre o nosso processo, Samuel, até esse começo aqui da minha fala talvez dê uma dica de que a gente é muito o que o mercado chama de micro ou bottom-up, ou seja, o nosso foco é a empresa. A gente não tem nenhuma pretensão de entender ou saber, adivinhar o que vai acontecer no mundo, qual o ambiente macro que a gente vai se deparar e, a partir desse ambiente macro, da nossa opinião sobre o que vai acontecer, investir naquelas empresas que se beneficiam daquele ambiente, né? Esse não é o nosso estilo. Qual é o estilo da GEL? Primeiro, como eu falei, a gente é uma boutique de investimento. Então, para a gente sempre foi muito claro que a gente precisaria ter um círculo de competência, vamos dizer assim, muito bem definido, né? E para a gente isso aqui passou por duas decisões super relevantes. A primeira decisão foi poucas empresas. A gente sempre quis ter poucas empresas sob nossa cobertura. Por quê? Porque a GEL é profundidade, não é amplitude. Então, a gente sempre quis ter poucas empresas que a gente dissesse assim, eu conheço muito bem. Como eu falei, eu conheço o fornecedor, eu conheço o cliente, conheço o jeito que a empresa opera, conheço o management. Enfim, profundidade, poucas empresas. O que é poucas empresas aqui? A gente decidiu que é entre 60 e 70. Então, o nosso universo de cobertura, ele tem entre 60 e 70 empresas que a gente se dispõe a conhecer muito profundamente, né? E que tipo de empresa? Qualquer tipo de empresa? Não. A GEL também definiu que no nosso círculo de competência estariam as empresas que a gente chama de dominantes. Então, se eu puder pedir para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo,
né? Pô, pensou na Gel, boutique brasileira, time focado, feito para você, para o cliente brasileiro, e que investe de maneira profunda nas empresas dominantes. Isso é super relevante, porque para a Gel, esse é o nosso círculo de competência, profundidade e encontrar as empresas relevantes, dominantes. O que é uma empresa dominante? A gente vem aí ao longo dos últimos 8 anos, agora 9, no nosso 9º ano, desenvolvendo, né, uma série de parâmetros que nos evidenciam que aquela companhia é ou não dominante. A gente já, para você ter uma ideia, a gente já estudou mais de 500 empresas, né, para chegar nas atuais 60, 70 empresas, que é o nosso universo de cobertura. Então, essa lista, né, essas companhias, é uma lista viva, elas estão sempre competindo por novas entrantes. Né, uma companhia que está no nosso universo de cobertura quer dizer que ela é, na opinião da Gel, uma das melhores 60, 70 empresas do mundo, que a gente já tenha visto como modelo de negócio. Tá? Então, esse ponto é importante. Construção do universo de cobertura, afunilar, né, tudo que a gente já olhou no mundo nas 60, 70 melhores. Tá? A partir daí, vem a construção efetivamente do portfólio. Né? E o nosso portfólio, ele é um portfólio ativo, que busca performance. A gente tem aí um objetivo de 10% ao ano em dólar em janelas longas, em janelas de 5 anos. Então, para isso, a gente precisa investir nas companhias, daquelas 60 companhias, naquelas que a gente entende terem um bom potencial de retorno olhando os próximos 5 anos. Né? E aí a gente faz toda uma conta de valuation e tenta entender quais dessas companhias estão baratas em relação ao seu valor de longo prazo. E, de novo, o longo prazo na Gel é 5 anos. Né? Então, com essas informações, modelo de negócios, qualidade, nota, inclusive, de qualidade, e diferença entre preço e valuation, a gente vai construindo o nosso portfólio. Né? E o cálculo do valuation leva em consideração diversos cenários, diversos possíveis cenários, para que a gente tenha mais segurança nessa questão do valuation. Então, o nosso portfólio, Samuel, para resumir aqui, todo esse processo, ele é composto de empresas dominantes, protagonistas, muito diversas, de diversas geografias, diversas indústrias, diversos tipos de companhias, né, que estão, na nossa opinião, muito baratas. É um portfólio não temático, eu também acho esse ponto relevante. Para investir na Gel, o cliente não tem que ter um tema, dizer assim, eu acho que isso vai acontecer, logo eu vou investir na Gel. Não, aquele cliente que entende que as melhores companhias do mundo são bons investimentos, deveria investir com a Gel. Boa, boa. A pergunta que eu queria te fazer você já deu as pistas aí, né? Tem 2 grandes tipos de análise, pelo menos, né? Mas os 2 principais são o tal da análise top-down, né? Que você começa olhando o cenário macro e depois vai afunilando para achar bons ativos. E tem o outro, que é o que você falou, que é o que predomina aí, que é o micro, né? Você olha as empresas especificamente e depois você até olha o cenário, mas o que importa é muito mais a empresa em si do que o cenário. De modo que se você tiver um setor ruim, mas a empresa for muito boa, isso não necessariamente vai ser impeditivo de vocês investirem. Né? Até nós vamos falar de algumas empresas que se encaixam nesse exemplo. Mas a pergunta é, que peso que o cenário macro tem na montagem do portfólio de vocês? É zero? É baixo? Quão baixo é? Tá bom. Ótimo esse assunto, porque é super relevante. Eu nunca gostei também dessa, mesmo de um gestor como a gente né, que olha a companhia, e mesmo acreditando, e a gente acredita, né, que a companhia que é muito vencedora, que é dominante, ela está numa posição melhor para enfrentar os choques externos, a gente acredita nisso. Mas se a gente tem que ter uma ideia do valor dela de longo prazo, né, para nós sempre pareceu muito esquisito pensar que esse valor de longo prazo de uma companhia em 5 anos independe do macro. Né? Não importa o que acontecer, é aquele valor. Isso para a gente não para muito de pé. E como é que a gente ataca esse ponto? Né? A gente constrói diversos cenários. Tá? Então, em vez de eu tentar, como eu falei, adivinhar qual cenário vai acontecer e investir nas empresas que se dão bem nesse cenário, o que eu faço? Eu olho para as empresas, traço o valuation delas em não um cenário, mas hoje em 10 cenários. E o que é um cenário? Só para tentar tangibilizar aqui. O cenário é: quanto vale Disney daqui a 5 anos?
Vale tantos dólares por ação. Tá bom. E se o juro subir? Aí eu volto no meu modelo econômico-financeiro de Disney e sensibilizo ele para um juros mais alto. Então, eu tenho um segundo ponto de valuation. Tá bom, mas isso o imposto, que é uma questão que está sendo discutida agora, né, na gestão do Biden, de aumentar o imposto corporativo. E se o imposto passar o pacote e subir? Eu tenho um terceiro ponto de valor para a Disney. E se o mercado voltar amanhã a ser como ele era antes do Covid, ou seja, uma retomada muito forte da economia, eu tenho um quarto ponto para a Disney. O resumo dessa história é, para cada companhia, eu não tenho um ponto, eu tenho 10 pontos, eu tenho uma nuvem de valuations futuros possíveis. E aí, como é que eu faço? Em vez de eu olhar para um ponto, eu olho para essa nuvem. E para mim, a empresa que está barata é a empresa que está barata em relação ao maior número desses pontos. E esses pontos são os cenários. Então, a tua pergunta é como que o cenário macro importa? Importa aqui. Importa porque eu traço vários cenários puros e traço valuations que reflitam esse cenário puro. Então, eu não preciso adivinhar qual cenário que vai acontecer. Mas no caso da Berkshire, por exemplo, daqui a pouco a gente vai ver a nossa maior posição. Por que ela é a maior posição do fundo hoje? Porque quando eu olho esses 10 cenários, ela está barata em todos. Então, o que isso quer dizer para mim? Quer dizer que Berkshire, do lado da qualidade, tem todos aqueles atributos que eu procuro, mas ela é muito resiliente hoje na questão preço-valor ao ambiente macro. Pode aumentar juros, cair juros. Pode aumentar imposto, ficar o imposto. Ela pode ter mais crescimento ou pode voltar para um crescimento histórico. Em todos os cenários, ela me parece uma ótima opção de investimento do ponto de vista de preço. Ela, então, é uma high conviction do portfólio. Então, a montagem do portfólio é desse jeito, a gente vai levando em consideração aspectos qualitativos do modelo de negócio e aspectos de valuation, levando em consideração diversos cenários macro, né? E aí a gente vai montando um portfólio que, no final, ele me parece resiliente e preparado para enfrentar as incertezas que a gente tem para os próximos 5 anos. Então, por isso que eu falei lá atrás do portfólio não temático. É relevante isso, porque o que a gente quer é construir um portfólio de empresas que são as mais, na nossa opinião, preparadas para enfrentar os próximos 5 anos com tudo que pode acontecer. Porque é difícil, né? Você imagina, só pegar o exemplo de Disney de novo, que a gente já falou, você imagina assim, eu tenho que imaginar o que vai acontecer em 5 anos em todos os lugares que a Disney opera, como ela vai reagir e tudo que pode surgir dentro da própria Disney. Quer dizer, é muita coisa. A gente acha que é mais simples você realmente olhar para a companhia, estabelecer esses diversos cenários e chegar nessa nuvem de valuations. Então, é assim que a gente usa o cenário macro. A gente tenta trazer coisas que podem acontecer e entender qual é a consequência de cada uma desses choques externos ou dessas alterações macro no modelo de negócio. Daí, de novo, a importância da profundidade, né? Tem que ter muito conhecimento granular da empresa para saber cada variável macro como afeta cada um desses modelos de negócio. Perfeito. E pegando esses cenários todos de vocês, cenários alternativos aí, e comparando com os níveis atuais das bolsas globais, das principais índices aí, olhar só o valor do índice, pega o S&P 500, que acho que todo mundo conhece, o índice acionário mais famoso lá dos Estados Unidos. Por acaso eu vi uma notícia hoje que ele bateu o recorde, o ponto mais alto, algumas dezenas de vezes esse ano. Então está subindo e renovando máximas ali. Aparentemente, quando a gente fala que qualquer coisa está na máxima, a primeira coisa que vem à cabeça é, tá caro. Minha pergunta é, quão caras estão as ações internacionais hoje ou não tão caras? Como vocês estão vendo o valuation aí? Poxa, e em paralelo, né? O Ibovespa caindo para caramba aqui, o Ibovespa em dólar nem se fala, tem gente que não gosta de olhar dessa maneira, mas o Brasil não está melhor que ações globais, ainda que o brasileiro já esteja carregado. Como vocês estão olhando ali níveis de preços das ações internacionais e até tentando fazer essa comparação com o Brasil aqui? Primeiro, eu vou começar pelo fim da tua pergunta dessa comparação, que não é ou é e. Então, eu bato nessa tecla constantemente. Eu acho que o investidor não deveria tomar essa decisão baseada em preço ou em qualquer outro. Ele deveria ter os dois.
né? Ele deveria ter Brasil e ele tem que ter internacional. Assim, para mim não é ou, assim, agora é a hora de um ou outro. Não, é ele, né? Invista no mundo todo. Então, esse para a gente é o nosso é o que nos mantém aqui vivos e vindo para a GEL todo dia, para fazer o investidor realmente investir no mundo todo, né? Mas sobre a questão de valuation, eu acho que é um bom ponto, porque você brincou com o S&P, sei lá, quantas vezes na máxima, né? Eu até pensei que a única coisa que vai bater no máximo todo dia e não volta é a nossa idade. E essa não volta. E o CDI. O CDI também. Mas a gente, como eu falei, eu não olho o S&P como índice ou MSCI ou os índices globais aqui na GEL, né? O que a gente olha são essas 60 empresas e do ponto de vista de valuation, nem as 60. A gente olha hoje as 40 que compõem o nosso portfólio, né? E a gente, então, não precisa ou não gasta muito tempo tentando olhar o índice, se ele vai cair ou vai subir. A gente realmente não é aqui que a gente investe a nossa força mental. O que a gente faz aqui é tentar montar um portfólio que, na nossa opinião, tenha um retorno potencial interessante, né? E a gente entende que hoje, quando olha o portfólio da GEL, é esse momento. A gente vê um portfólio que, na nossa opinião, na nossa conta, está bom de se comprar, está bom de se investir. Agora, isso aqui é subjetivo, né? E eu sei que talvez um dos defeitos dos gestores de ação, em geral, é que sempre ele fala que está bom para investir. Eu não sei, Samuel, você já ouviu um gestor de ação que fale que não, minha carteira está cara, né? Por acaso, a gente falou sobre isso numa reunião nossa aqui interna hoje, e fala, poxa, foi justamente essa frase, saiu uma carta de um gestor aí, esse final de semana, falando que as eleições brasileiras talvez não sejam tão complexas. A gente comentou isso. Poxa, o gestor de ações tem a tendência de ser um pouco mais otimista. Mas, enfim. Mas como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso com o nosso baratômetro. Então, para quem tiver curiosidade, daqui a pouco a gente vai até mostrar, para quem tiver curiosidade, nos nossos relatórios mensais, né, nas nossas apresentações, no nosso site, a gente tem a informação, que é como se fosse um velocímetro, que é o baratômetro. Acho que dá para projetar, né? Podemos até projetar que já fica na carteira, já mostra a carteira e o baratômetro, né? O que é o baratômetro? O baratômetro, para a gente, é justamente essa medida, você conhece bem, essa medida, é esse reloginho que está embaixo, né? O baratômetro é o nosso, vamos dizer assim, agente mostrando para o nosso cliente, eu não conheço outra casa que faça isso, mostrando para o nosso cliente quanto a gente vê de deságio do preço desse portfólio, com essas proporções, né, que estão aí em laranja, que é o nosso portfólio hoje, para o valor de longo prazo desse mesmo portfólio que a gente calcula. Então, que é esse gráfico aqui embaixo. Que é esse velocímetro embaixo, né? O que quer dizer esse 13,9? Né? A gente chama de velocímetro, mas o nome, vamos dizer, carinhoso é baratômetro. Porque é para mostrar o quão barato ou não está o nosso portfólio. Mas o que é isso, né? O que quer dizer o 13,9? O 13,9, ele é um número teórico, ele em tese é o yield médio, né? O retorno, o ganho médio que a gente espera para os próximos 5 anos dessa carteira, mas é teórico, porque é linear, enfim. Mas o que eu acho relevante disso aqui? O movimento. Então, a gente dá para o nosso cliente, a gente dá para o nosso parceiro, para os alocadores, a informação de quanto a gente está vendo a cada mês, a cada momento, né, a cada fim de mês, de retorno potencial na carteira. Então, hoje, esses 14%, o que quer dizer? Que a gente está vendo aí uma possibilidade dessa carteira, em linha reta, andar 14% ao ano nos próximos 5 anos. Isso é muito, né? Esse número já foi 8, 7, já foi metade disso, né? Mas esse número também já foi 22, 23, logo depois da crise. Então, ao longo da vida da GEL, e a gente tem esse número desde o começo da GEL, ele era um post-it na mesa do Oliver aqui, e depois a gente foi sofisticando, deixando ele mais bonitinho, mas ele é um número que reflete essa nossa opinião. Então, quando o cliente quiser se fazer essa pergunta, putz, mas não está caro investir em Bolsa Global? Eu vou responder, eu não sei. O que eu posso te dizer é quanto a gente está vendo caro ou barato o nosso portfólio. E tudo que é acima de 10, eu acho muito bom. Você pensar que você tem 10% ao ano em dólares para ganhar numa carteira com esse tipo de empresa, a gente sempre
acha que acima de 10 é um bom momento de investir, né? E nós aqui, né, nós sócios, colaboradores, a gente leva muito a sério isso. Assim, quando você vê o baratômetro subindo, o baratômetro sobe, você vê os sócios querendo investir mais no portfólio. A gente realmente leva isso em consideração. E então aqui é uma tentativa de trazer o cliente, o nosso parceiro, o alocador, para esse mesmo lugar, de olhar para frente, né? Então a resposta para eu te dar é: se a gente acha, como é que a gente acha que está agora? A gente acha que está bom de investir não em bolsa global, não em um índice. A gente acha que agora é bom de investir nesse portfólio. Isso a gente realmente consegue verbalizar e falar para o nosso cliente. Tá bom. Não, queria pegar o gancho então aqui para, de fato, aproveitar que estamos com esse slide aqui projetado, falar de alguns papéis da carteira. Assim, acho que não dá para a gente falar de todos aqui, a gente tem mais ou menos uns 18 minutos, mas queria abordar assim, algumas posições maiores e algumas mais polêmicas, não óbvias. Tá? Vamos começar pela mais café com leite aqui, que acho que todo mundo gosta, que é a Berkshire Hathaway, de fato, né? Empresa lá montada pelo Warren Buffett. Você consegue em 2, 3 minutos explicar um pouco da tese de vocês, por que ela é hoje a maior posição? Claro. Primeiro, o pano de fundo sempre vai ser assim, né? Todos esses nomes que estão aí estão no nosso universo de cobertura, portanto, na opinião da GEL, são empresas únicas, como eu falei, dominantes, né? O tema dominância, protagonistas nos seus setores, muito difícil de você replicar, né? E se está na carteira, além disso, é porque, na nossa opinião, está barato, né? Naqueles múltiplos cenários, a gente vê ganhos potenciais para frente. E, basicamente, o tamanho da barra nesse gráfico, só para explicar o gráfico, o tamanho da barra azul nesse gráfico é justamente quanto a gente vê, né, de potencial ganho naquele ativo no cenário base, em um dos cenários, no cenário principal para aquele ativo. Tá? Então, ao ano, ao ano, para os próximos 5 anos. Tá? Então, no caso de Berkshire, né, que é o modelo de negócio de Berkshire? E aqui é bem legal a gente falar dela, porque eu acho que, como ela tem uma cobertura muito grande da mídia, né, e a mídia acompanha muito o que o Warren Buffett faz, e principalmente os investimentos líquidos que ele faz, né, e causa um certo alvoroço e tal, a gente às vezes confunde e acha que é isso, que é como se ele fosse um fundo de fundos, né, ou um fundo de ações mesmo, que você vai lá e investe num fundo de ações. E não é. Para a gente, o que é muito especial da Berkshire é a combinação de um lado dela, uma geração de caixa muito barata, que basicamente é a operação de seguradora dela. Ela tem uma operação enorme de seguros, que gera, por definição, pelo modelo de negócio, muito caixa. Então, ela tem um floating dessa operação sendo gerado, e aí sim, com esse float, uma capacidade muito diferenciada, uma cultura de investimento de longo prazo muito diferenciada desse float. Então, essa combinação é que, na nossa opinião, é muito difícil de replicar e muito difícil de competir. Então, um float, uma geração de caixa muito forte, com uma capacidade de investir não só em companhias líquidas, mas também em companhias fechadas. Se você olha o portfólio da Berkshire, ela tem uma exposição enorme a muitos negócios fechados de economia real nos Estados Unidos, geradoras de caixa. Então, de novo, para a gente a Berkshire é isso, é uma combinação de floating com capacidade e cultura de investimento muito forte por muitos anos sendo executada. Tá. Então, aqui, interpretando esse gráfico, pelas projeções de vocês acham que tem potencial para ter aqui, sei lá, 16%, 17% de retorno ao ano nos próximos 5 anos? Eu só queria... perfeito. Lembrar só que na nossa análise ainda tem mais 8 cenários, 9 cenários para corroborar. Esse é um dos cenários, a gente olha múltiplos cenários. Aqui é um gráfico que só mostra o cenário base. E também para quem está nos vendo e está vendo esse gráfico e o tamanho desses retornos, lembrar que aqui é uma composição de portfólio, né? Então, você vê que é 8% do portfólio, a maior posição. Então, também só lembrar que, assim, apesar de os ganhos serem super altos, obviamente, quando você investe num ativo, existe um risco, e a gente, por isso, é que gosta
do portfólio, essa composição do portfólio e essa lógica é importante. Eu estou dizendo isso para não parecer também que aqui a gente está falando de um ativo, que o investir em Berkshire a gente acha bom, mas dentro de um conceito de portfólio, né? Então, essa gestão ela é constante. Menos de 10% da carteira aí. Tá. Assim, tem alguns outros papéis aqui. Comcast, a CBOE é uma bolsa. São negócios não tão fáceis de entender, não tão próximos da gente, mas o Walt Disney é um negócio que muita gente entende, sabe o que é. E minha pergunta é, poxa, no cenário de pandemia ainda rolando solta, né? Nos Estados Unidos deu uma bela melhorada, mas a gente está vendo aí essa enésima onda, sei lá que onda que é essa, né? A variante Delta se espalhando bastante, né? Fala um pouquinho de Walt Disney para a gente, o que é em 2 minutos aí, um pouco do resumo do case. Tá bom. Disney, a gente fala sempre aqui que dificilmente um ser humano, em algum momento, ou pouca gente nunca gerou $1 de receita para a Disney de alguma forma, né? Ela realmente tem uma capilaridade, uma capacidade de levar seus produtos e serviços para muita gente incrível, né? O que é Disney para a gente, né? De novo, voltando no modelo de negócio, o que para a gente é muito especial de Disney, né? A gente sempre pensa, é o parque, é o navio, é o cinema, não sei o que. Para a gente é a biblioteca de personagens. Isso é que assim, se você pensar o que não dá para competir com a Disney hoje, né? É difícil de você imaginar alguém competindo com a Disney, na biblioteca de personagens que ela criou ou adquiriu ao longo da vida dela. Então, ela tem, nessa biblioteca de personagens, o seu grande diferencial, e aí ela montou ao redor desses personagens uma capacidade muito diferenciada, muito única, de gerar receita, né, com esses personagens. Então, aí você pensa no cinema, você pensa nos parques e nas atrações dos parques, você pensa em licenciamento de produtos, você pensa agora no streaming, né? Então, o que a Disney tem um negócio, com um núcleo muito difícil de replicar, sei lá quanto demoraria para alguém ter algo parecido, né? Uma capacidade de monetização ao redor desses personagens incrível, né? Então, falando da pandemia, acho que foi um assunto talvez um ponto super interessante, é que logo que veio a pandemia, né, 1 ano e meio atrás, naqueles primeiros dias, quando a gente olhou para a Disney, os parques fecharam pela primeira vez. Eles tinham fechado um dia lá nos atentados, né, de 2001, mas só um dia, e eles fecharam e a gente não sabia quanto tempo ia ficar fechados. Navios, né, os cruzeiros da Disney não podiam mais funcionar, os cinemas fechados também. E aí, a gente olhou para o modelo de negócio da Disney e falou assim, tá bom, se tudo ficar fechado 3 anos, o que acontece com ela? E claro que ela ia valer menos dali 5 anos, né? Mas o preço da ação caiu muito mais do que deveria, na nossa opinião. Então, a gente aumentou um pouco a posição de Disney no começo da pandemia, justo porque a gente viu que, por outro lado, tinha alguns negócios dela que iam não mais do que compensar, mas compensariam uma parte importante dessa perda de receita. Tipicamente, aqui eu estou falando do Disney Plus, né? Então, a Disney para a gente foi interessante, porque a gente investiu mais nela justo quando os parques fecharam. E aí, quando os parques abriram, naquela primeira melhora, que foi melhorando as vacinas, ela subiu muito, a gente até diminuiu um pouco. Porque o mercado tem um pouco isso. Às vezes, como a gente olha 5 anos, a gente consegue fazer um pouco essa arbitragem temporal, sabe? De falar assim, putz, Disney, daqui 5 anos, ela me parece que vai continuar existindo, ela me parece que vai estar encontrando alternativas para essas receitas que ela perdeu, e o mercado está precificando ela como se ela fosse acabar, né? Então, essa arbitragem temporal que a gente se dá o direito de fazer olhando tudo para 5 anos, gera uma parte importante do alfa que a gente entrega para o nosso cliente. Então, o caso de Disney é interessante por isso. A gente investiu mais justo quando ela fechou o parque, né? Não é que a gente é contrarian, mas o mercado às vezes faz uma análise mais de curto prazo, né? De dizer o parque fechou ruim para a Disney, e se você amplia o seu horizonte,
você consegue um pouco fazer, como eu falei, essa arbitragem. Então, o case de Disney para a gente é isso, é a biblioteca de personagens envolta numa máquina de geração de receita baseada neles, né? Com cinema, cruzeiro, licenciamento, streaming, algo muito difícil de replicar. Né? Boa. Tem Bookings, que é aquele site booking.com, né, de reserva de hotéis, que é uma empresa bem diferente também para nós brasileiros. Investir, né? A gente acha que muita gente usa, eu já usei algumas vezes, mas fala um pouco desse case aqui também, que também sofreu com a pandemia, eu imagino, bastante, né? Também é um exemplo bem legal desse jeito da Geo de olhar e de alargar o horizonte, das oportunidades que às vezes aparecem justo nesses choques externos, né? E Booking para a gente é um caso desse. É claro que, como você falou, ela é uma empresa que está num setor que foi super afetado na pandemia, o setor de viagem, né? Mas ela primeiro, o que para a gente é muito especial de Booking, né? O que faz o modelo de negócio de Booking estar entre as 60 melhores do mundo, na nossa opinião, das que a gente já viu? Se eu pudesse resumir, é a capacidade, o efeito rede que ela vai criando. Né? Quando você usou o Booking, por exemplo, e você vai lá, entra no Booking.com e procura um hotel, e você vê que o hotel tem 4, 5 mil reviews e eles são positivos, você acredita que aquele hotel é bom. E isso é muito difícil de replicar. Por que você acredita? Porque tem 4, 5 mil reviews e tem milhares e milhares e milhares de hotéis lá na plataforma. Então, é como se ela foi criando uma lógica de quase como se ela fosse a avaliadora, se ela fosse a balizadora de o que é bom e o que é ruim. Né? E quanto mais você usa, e eu uso, e todo mundo usa o Booking, para reservar o hotel e depois faz a avaliação, mais ela vai ficando relevante na cadeia. Né? Então, esse é o negócio de Booking, por isso que a gente acha tão incrível e tão difícil de construir, porque aparentemente você fala, mas é só fazer um site. A questão é o efeito rede, né? que ela já se beneficiou e continua se beneficiando. Na pandemia, especificamente, que foi o ponto que você trouxe, né? E curioso de a gente ter também ficado com ela ao longo do processo todo, é porque quando a gente olhava a indústria de viagens, é claro que ia sofrer muito, mas pela característica da empresa, pela característica de capital, né, de não ter capital empatado, de balanço dela, a gente tinha muita convicção que ela conseguiria atravessar um momento quase sem viagem e não perderia esse ativo que ela tem de ser o grande balizador depois. Então, se você acreditar que o setor de viagem um dia vai existir de novo, né, a Booking vai ser muito relevante como ela é e vai continuar sendo, talvez até mais, porque alguns dos competidores dela ela comprou ou tiveram sérios problemas de contratação de gente, de tecnologia. Então, a gente viu uma empresa muito bem capitalizada, num setor difícil naquele momento, mas muito bem capitalizada. Você falava com os hotéis, não o hotel de marca, mas o hotel pequenininho, ele falava, cara, essa é a última coisa que eu posso pensar em perder é o Booking, porque senão eu fecho, nunca mais ninguém vai me achar se eu não tiver no Booking na volta. Então, talvez Booking saiu da pandemia muito mais relevante para a indústria e para a cadeia do que entrou. E passou por ela, porque tinha, de novo, uma capacidade de balanço, uma situação de balanço interessante, passou por ela relativamente bem. Diferente, por exemplo, só para aproveitar aqui que a gente está nesse setor, Marriott, que aparece ali mais à direita, Marriott, no mesmo setor, né? É uma empresa de hotéis, mas ela tinha já uma característica, principalmente de balanço, completamente diferente de Booking, e essa sim, só para mostrar que também não é que a gente tudo olha e acha que vai ficar bom, né? Marriott a gente olhou e falou, essa aqui tem um risco grande, quando começou a pandemia, porque de fato, se a pandemia durasse muito tempo, ela podia ter problemas sérios, até pela característica de balanço e alavancagem dela. Então, Marriott a gente tirou, efetivamente, do universo de cobertura e do portfólio no começo da pandemia, porque diferente de Disney e diferente de Booking, quando a gente fez o choque Covid nela, ela não saiu muito bonitinha. Então, a gente realmente olhou para a Marriott e falou, isso aqui não parece ser um dos melhores 60 negócios para ter nos próximos 5 anos. Depois ela voltou.
Quando que ela volta? Ela volta a hora que o cenário dá uma clareada, a hora que a gente entende que as viagens corporativas, que é um ponto importante para a Marriott, voltam. Então, aí ela volta, você vê que ela volta ainda menor no portfólio, tem um retorno potencial alto, mas a gente ainda vê riscos, então segura ela um pouco, mas ela já volta a ser um dos negócios que a gente gosta, ela tem características muito especiais em relação a outras cadeias de hotel que a gente gosta muito. Tá bom. Não, bacana. Pô, tem muitos outros casos que eu queria explorar aqui, mas vou pegar um para a gente encerrar. Alibaba. Fala um pouco para a gente. Assim, ações chinesas tiveram uma forte desvalorização nos últimos 2, 3 meses, muitos ruídos lá por conta de interferência governamental. Como vocês estão olhando esse case aí? E aí entra um pouco do que eu falei de macro, né? Essa questão macro de ter o governo intervindo ali influencia, atrapalha ou não? Estava em algum cenário de vocês? Fala um pouco de Alibaba, por favor. Tá bom. Bom, primeiro, o modelo de negócio de Alibaba, eu acho que é muito fácil de entender por que ele é especial, por que ele é dominante. É um e-commerce assim, de tamanho boçal, super dominante. Então, eu acho que a Alibaba, a dúvida não é muito aqui, se é ou não uma empresa dominante, se é não um negócio muito difícil de replicar. Talvez a Alibaba, o ponto central é esse, é de ser uma empresa chinesa e, portanto, sob esse risco adicional que tem, né, do governo chinês. Né? E aí, claro que isso entra e sempre entrou e sempre teve na nossa análise. E por que a gente acha que vale a pena investir em Alibaba? Né? Primeiro ponto a gente sempre entendeu que investir em China, e a gente até interessante que falou da história de viajar, a gente acabou de está acabando um processo de mais de 60 reuniões na China, do time de investimento via um consultor. A gente fez mais de 60 reuniões com players chineses, auditor, advogado, empreendedor, outros gestores, para entender cada vez mais e aprofundar esse nosso conhecimento do ambiente de negócios. Né? E esse risco China existe, esse risco governo existe, para a gente sempre foi claro. O que também para a gente sempre foi claro? Que ele varia entre setores, tem setores mais ou menos sensíveis, vamos dizer assim, para o governo chinês, né? E no caso de Alibaba, o que a gente faz? A gente, primeiro, exige mais retorno por ela ser chinesa para investir. Então, você olha o tamanho da barra aí de Alibaba, você vê que tem um retorno para frente na nossa conta de mais de 25% ao ano, e mesmo assim eles é menos que 3%. Então, o que é isso? É o risco China. Então, como é que a gente faz isso? A gente acha que vale a pena investir, vale a pena correr esse risco, porque tem um retorno muito forte do outro lado, mas a gente segura a posição, vamos dizer assim, limita a posição, o tamanho da posição por essa questão regulatória chinesa, que não dá para você saber quando vem, se vem. Acho difícil entrar nessa lógica. Né? Então, para a gente é uma baita empresa dominante no mercado que cresce muito, muito geradora de caixa, mas que tem um risco, uma camada de risco muito específica dela que a gente leva em consideração na análise, sim, e principalmente no tamanho da posição. Boa. Bom, infelizmente o nosso tempo se esvaiu, evaporou. Poxa, Gustavo, obrigado pelo bate-papo. Queria agradecer muito a sua participação aqui e a troca de figurinhas. E a todos que nos assistiram, queria agradecer bastante pela audiência também. Tem muitos painéis bacanas aí rolando. Aproveitem, naveguem pelo site, se inscrevam, marquem na agenda. E queria encerrar por aqui. Gustavo, suas palavras finais aí para a gente se despedir. Boa. Obrigado, Samuel, de novo pelo convite. Muito legal. Parabéns aí pelo evento. Continuem assistindo, tem muita coisa legal. Queria deixar só o convite para todo mundo seguir aí a GEL nas mídias sociais, no Instagram, gel.capital, @gel.capital. E nosso site tem muita informação legal também, as cartas e tal. E deixar a minha última, a velha e boa, não é ou, é e, né, para trazer os brasileiros para essa cultura de diversificação global é muito importante. Queria fazer esse convite para que os clientes diversifiquem globalmente com a GEL Capital. Boa, muito bom. Muito obrigado, pessoal. Boa Expert para todo mundo. Um abraço. Valeu, um abraço.